Magnífico dia, amados irmãos, que a paz, o amor e a presença de Jesus seja constante em abundância nos nossos corações, mentes, visões, palavras e ações. Que o Espírito Santo Consolador nos lave, nos renove e elimine de nós tudo que não agrada ao Senhor, tudo que nos impede de realizarmos a vontade dEle com a nossa vida. Amados, vamos a mais um estudo bíblico, mais um devocional, onde nos abastecemos da palavra do Senhor, onde aprendemos um pouco mais de como caminhar segundo Jesus nos ensina e onde a gente aprende também a usar a nossa vida de acordo com a vontade dele, ajudando o nosso próximo da forma que a gente puder, da forma que ele nos orientar a fazer. Amados, o capítulo 13 de 1 Reis conta a história de um profeta não nomeado, que é enviado por Deus para condenar o rei Jeroboão de Israel e seu culto idólatra. O profeta recebe uma mensagem direta de Deus para condenar Jeroboão e seu altar idólatra em Betel. O profeta prevê que um descendente da casa de Davi, chamado Josias, um dia profanará o altar. O profeta realiza milagres para confirmar a autenticidade da sua mensagem, incluindo o secamento da mão de Jeroboão e a sua restauração por meio de oração. Jeroboão convida o profeta para sua casa, mas o profeta recusa, obedecendo a ordem de Deus para não comer nem beber em Betel. Um profeta mais velho em Betel engana o profeta de Deus, dizendo-lhe que um anjo disse que ele deveria comer e beber na casa do rei. O profeta mais velho é desobediente a Deus, e o profeta mais jovem é morto por um leão quando ele deixa Betel. O profeta mais jovem é sepultado por seus compatriotas, que reconhece sua fidelidade a Deus, mesmo que ele tenha sido enganado. E eu convido você para lermos na íntegra o capítulo 13 de 1 Reis. Vamos nos abastecer desse alimento, deste maná, e logo em seguida vamos orar em agradecimento e vamos entregar também nossos corações ao alto, sendo grato por tudo que Papai do Céu nos proporciona diariamente. Homem de Deus vindo de Judá. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homem se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal do homem de Deus, que apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Roga a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus:
vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água deste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O homem de Deus e o profeta. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele lugar em Betel, naquele dia, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albatai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei teu pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. E também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo. E foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Então foi, e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu,
sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas do alto que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Tua presença, por mais uma oportunidade de Te honrar, Senhor, de realizar a Tua vontade com a nossa vida, com as nossas ações, Te adorando a cada momentinho do nosso dia. Gratidão, Pai, pelo Teu amor, pela Tua proteção, pela Tua infinita misericórdia, Pai, e pelo Espírito Consolador que nos direciona a estarmos nos Teus caminhos retos, rumo ao reino, que é o nosso propósito. Pai, quero louvar, quero agradecer pela vida de cada pessoa que aqui ouve esse estudo, entrega seu coração neste devocional a Ti, Pai. Que a cada vez mais essa oração, esse devocional, entre com clareza e providência na vida dos Teus filhos, daqueles que Te buscam, daqueles que se sentem perdidos, Pai, em meio às dificuldades que a vida os impõe. Que a cada dia, Pai, os Teus filhos amados compreendam que nós vamos ter aflições, mas temos que ser fortes e corajosos. Temos que confiar em Ti, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Seu propósito, como diz a Tua palavra, Pai. Que a cada dia os Seus filhos amados compreendam, Pai, que não basta só caminhar acreditando apenas sem fazer boas obras. Nós somos membros do Teu corpo, Senhor. Que os meus amados irmãos compreendam que temos uma missão, temos o dever de ajudar o próximo, temos o dever de cuidar, temos o dever de ensinar se nós temos o ensinamento, o conhecimento, temos a obrigação de sermos canal de bênçãos, levando a Tua palavra, levando o Teu amor, mostrando que dentro de nós tem graça. A Tua presença está dentro de nós, Tu habita em nós, Pai. E somos eternamente gratos por isso. Pai, eu Te entrego todos os amados que estão adoentados, estão sendo afligidos por enfermidades, não só do corpo, mas da alma e principalmente da mente. Aquelas doenças que aprisionam Teus filhos amados, impedindo que eles enxerguem a luz, impedindo que eles enxerguem que tudo eles podem em Ti, que nos fortalece diariamente. Os milagres acontecem, Senhor, diariamente para aqueles que creem, para aqueles que se movem. Teus milagres continuam vivos, assim como a Tua palavra, que continua transformando a nossa vida diariamente, porque cremos em Ti. Peço humildemente, Pai, que abra os olhos da fé dessa sociedade. A nossa humanidade está se perdendo porque estão deixando de acreditar em Ti, Pai. Que a cada dia se levantem mais mulheres, mais homens de fé para levar a Tua palavra. A palavra não precisa ser discutida, não precisa ser confrontada nem contestada. Ela só precisa ser mostrada porque o trabalho é do Espírito Santo, o trabalho é de Deus, e nós, como instrumento de transbordo, como membros do corpo de Cristo, só precisamos entregá-la.
Obrigada, Pai, por toda a reflexão. Obrigada, Pai, por toda a clareza, por todo o entendimento e por toda a providência em todas as áreas da vida dos teus filhos amados. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, esse momento de conexão com o Pai para mim é muito forte. É um momento que eu estou entregando cada um de nós, entregando os pedidos que eu recebo, entregando as visões que eu tenho e recebendo outras. E não dá para calar. Não dá para calar enquanto muitos pedem bênção, estão esquecendo de serem bênçãos. Enquanto muitos fazem pedidos, estão esquecendo que com suas vidas eles podem estar realizando a vontade do Pai, ajudando o próximo. Membros do corpo de Cristo é o que somos e precisamos agir como tal. Não basta apenas acreditar. A fé sem ações, ela é morta. Está na palavra do Senhor. Então, que a cada dia, que a cada estudo, que a cada capítulo escutado e estudado aqui, você abra o seu coração para o conhecimento de Deus, para o conhecimento do alto e deixa o Espírito Santo agir sobre você. Não se cale, não se limite. Você é um membro de Cristo, você tem uma missão aqui, você é luz e sal nessa terra. Então abra a sua boca, leve a palavra, encha-se do Espírito Santo, se renove, se entregue a Ele diariamente e peça direcionamento. Não retenha. Quem retém não prospera. É compartilhando que a gente prospera, é compartilhando que a gente caminha de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com o que Ele viveu. Sejamos, gente, a diferença no mundo, aquilo que nós buscamos no outro, sejamos nós. Se o irmão ainda não fez, façamos nós. Se Deus te deu a visão positiva, é porque é completamente possível. Você só precisa se mover. Vamos às reflexões e às lições com os princípios que Papai do Céu nos deixou nesse capítulo para guardarmos no coração e aplicarmos no nosso dia a dia. O profeta jovem é lembrado por sua obediência estrita às instruções de Deus. Isso destaca a importância de seguir fielmente os mandamentos divinos, mesmo quando confrontado com pressões externas. O que isso traz para a gente? Deus te dá uma visão, Deus te dá uma missão. Vai lá e faz. Faz assim, assim, assim. Aí você começa a cumprir, mas aí vem uma outra pessoa e se diz mandada de Deus e você a escuta, deixando o que o próprio Deus, o próprio Criador te encarregou de fazer. Foi o que aconteceu com o irmãozinho aqui do capítulo de hoje. E a gente traz para a nossa vida o seguinte: a visão é sua, a missão é tua e não importa o que o outro fale. É o teu coração que você tem que seguir. É o que o Papai do Céu falou e ponto. O engano causado pelo profeta mais velho enfatiza a necessidade de discernimento espiritual e não acreditar cegamente em líderes religiosos, mas em avaliar suas mensagens à luz da verdade divina. Eu escutei isso há anos atrás, com palavras diferentes, é claro, mas fez todo sentido para mim. Não basta acreditar no homem, né? Diz a palavra do Senhor que maldito é aquele que acredita no homem. Se nós temos a palavra do Senhor à nossa mão, né? Se nós temos acesso a ela a hora que nós quisermos, vai consultar o pastor, o padre, ou sei lá quem você acredita, disse uma coisa que não entrou retinho no teu coração, vai buscar na palavra. Foi assim que eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus e por tudo que Jesus me ensina até hoje. Uma vez falaram uma coisa para mim que eu não me lembro exatamente agora, mas quando eu me lembrar eu vou falar. E eu disse, eita, peraí, eu preciso saber se isso é verdade. E fui lá na Bíblia. Ali começou a despertar a minha sede de conhecimento. Deus usa as pessoas para falar com você até de forma enganosa. Às vezes você recebe uma crítica, tu fecha teu coração. Críticas você deve absorver
como uma consultoria gratuita. Você escuta aquilo que te falaram, né, de forma negativa, analisa e retira dali o que te agrega, o que te traz valor na vida. O que não agregar, joga fora. Tem muita gente que fala o que tu quer ouvir e você não para pensar, né? Só aceita, 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 vai enchendo o teu ego. O que é pecado. Deus também não gosta de ego, né? Mas a crítica do irmãozinho lá, você fecha o coração, você se ofende. Quando na realidade você tem que se aproveitar, pegar aquela energia negativa, ressignificar dentro de você e devolver positividade. Sabe, ninguém nasce pronto. Só o Senhor sabe da nossa missão. Mas se a gente não se permitir ouvir o Espírito Santo diariamente, a nossa obra fica parada, a nossa obra vai enferrujando e nós não prosperamos. Eu vejo tantas irmãzinhas aí caminhando fiel para a igreja, lendo a palavra. O pior é que é ler, né? Ler. Tem uns que só usa a Bíblia para pegar poeira, fica aberta lá na estante. Outros usam como desodorante, né? Tá sempre debaixo do braço. Mas tem gente que lê, só não entende, não aplica. Não adianta. Como é que você tem um manual da boa vida e tu não vai estudar? Tá igual a história do outro lá, que era um bom irmão, né? Era um bom varão. Cumpriu sua missão, foi encontrar com Jesus e Jesus perguntou para ele por que ele não leu a Bíblia aqui embaixo. E ele respondeu que não leu por conta das atribulações, por conta do trabalho e as desculpas, né? Jesus respondeu para ele: que pena, porque a Bíblia foi o livro que eu deixei para te ensinar a viver lá embaixo. Aqui é outro livro. Ou seja, qual é a desculpa que você está dando para não interpretar as palavras do Senhor aqui? Você sabe que quanto mais você medita naquilo que não te fez sentido, é como Jesus está te chamando. Ei, presta atenção aqui que eu tenho uma coisa para você. Tem uma pessoa que está falando contigo que teu coração está fechando, presta atenção no que ela está falando. O mensageiro, ele não é importante. O importante é a mensagem que essa pessoa está te levando. Analisa por que está doendo que essa pessoa está falando para mim. Pai, o que tem ali que eu preciso entender? Me mostra. E medita no que foi ouvido, medita no que foi lido. Tem uma mensagem ali para você. Tem um aprendizado ali para você. Então, amados, a gente tem que estar atento a tudo que Deus nos mostra, porque Ele fala diariamente, o tempo todo com a gente. Nós é que temos que ter o nosso foco nele. Se desviar dos banquetes do mundo, das distrações que a vida oferece, que a gente sabe que não é do Senhor. Muitos querem ser abençoados, mas esquecem de ser bênção. Que cristão que conhece a palavra não caminha como Jesus ensina. Não existe isso. Sabe, você não tem que ser simpatizante da palavra ou simpatizante de Jesus. Você tem que modelar Jesus. O cristianismo é o estilo de vida que Jesus ensina pra gente diariamente, onde a gente se abastece na palavra e prospera, de acordo com a vontade de Deus, tá tudo lá. Sabe, o povo padece por falta de conhecimento e interesse também. Não tem que só acreditar no que o padre, no pastor, a Patrícia ou quem foi que falou, não. Tem que buscar. Lá em Provérbio diz que a sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem que buscar. A sabedoria clama, mas se nós não a buscarmos, nós não a acessaremos. A história ressalta a responsabilidade dos líderes religiosos de permanecerem fiéis à verdade e de não conduzirem o povo a cultos idólatras. É o que muita gente faz aqui embaixo hoje. São os primeiros a ensinarem doutrinas que fogem daquilo que está na palavra do Senhor. Mais um motivo para a gente estar sempre buscando na palavra. Você pode ouvir quem você quiser. Mas o coração trancou naquilo que a pessoa falou, vai buscar na palavra, ela está ao teu alcance.
Você só não busca porque você não quer. E depois não tem nem como botar a culpa no pastor. Ah, mas eu acreditei porque o pastor falou, mas você acreditou que você quis. Você tem a Bíblia para consultar. Sabe? Eu costumo falar para algumas pessoas com quem eu me conecto, cuidado com o excesso de informação. Tu ouve uma pregação aqui, tu ouve outra ali, tu ouve um testemunho aqui, e você não para pensar em toda essa informação que você está absorvendo, você não vai prosperar para canto nenhum. O que que você vai desabafar? O que que você vai passar para frente? Sabe? É igual no marketing digital. As pessoas que não compreendem que trabalhar no digital é um trabalho como outro qualquer, entra naquela de copia e cola, porque deu certo para fulano, vai dar certo para mim também. Não é assim. Cada profissional tem a sua essência, o seu jeito de falar. A mesma coisa a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele tem uma missão, uma jornada para cada um de nós. Então ele vai falar no meu coração de uma forma, vai falar no seu coração de outra forma. E nós, como luz e sal da terra, temos que levar a palavra do Senhor com a nossa essência. Tem pessoas que me ouvem aqui e não me entendem, e tá tudo bem. Tem outras que se alimentam da palavra, abrem os seus conhecimentos e prosperam. O conhecimento vem do alto, não vem de mim. Eu sou só um instrumento. Eu sou só um instrumento. Tudo que vocês acessam, todos os depoimentos que vocês me agradecem, não sou eu que estou fazendo nada. Foi você que se permitiu, foi você que chamou o Espírito Santo, foi você que seguiu as orientações do Pai, não foi eu. Sabe, eu costumo falar que tudo é dele, para ele, por ele. Eu costumo falar, não, isso está na palavra dele. A minha vida é a boa obra dele. Então, se eu estou ajudando você, glória a Deus. Se a tua mente, se o teu coração se tranquilizou, se você abriu o conhecimento, se a tua fé tá transbordante aí, glória a Deus. Que a cada dia você se abasteça mais ainda e comece a transbordar assim como eu. Porque a palavra do Senhor, ela só precisa ser levada, ela só precisa ser entregue à obra do Senhor. Amados, eu vou encerrar por aqui e desejo a cada um de vocês que essa palavra não seja só palavras, né? Que seja agradável ao teu coração e que a tua sede de conhecimento, a tua sede de acessar esse Deus maravilhoso cresça a cada dia. Guarda essa sementinha e transborda na vida do teu próximo do jeitinho que Papai do Céu colocou no seu coração. Lembre-se, tudo podemos, é em Deus que nos fortalece. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.